Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estou aqui com vocês para poder aí seguir em frente com o projeto Mais Jesus. Tenho coisas importantes para falar para vocês, tenho música nova aqui e tenho também uma oração para fazer junto com vocês e assim a gente poder entender melhor tudo que será explicado durante esse vídeo aqui. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, que o Senhor possa abençoar as nossas mentes, a fim de que possamos compreender a Tua palavra e assim avançar com a pregação do Evangelho em todo o mundo. Para a Sua honra e glória, para o cumprimento da Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, e em nome de Jesus. Amém. Isso. Então, vamos lá? Vamos para o estudo de hoje, que é de suma importância para as nossas vidas, cujo título é A Escuridão. Bom, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: Primeiro vem a apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, muitas pessoas se preocupam muito com relação à verdade, e mentira é uma coisa ruim, né? Imagine só você saber que você está andando num caminho onde tudo que você aprendeu desde criança é mentira. Então é importante você seguir a verdade, certo? Porque aí você vai estar vivendo uma vida real e não uma vida de ilusões. E não uma vida errada também, né? Então, o que acontece? Segundo essa passagem aí, quando começar a acontecer de coisas estranhas, você vê dentro da própria igreja, ou então aquelas pessoas que você considera santo, vê falando coisas esquisitas que não soam muito bem aos ouvidos, coisas que, sabe, que você vê que não é bom. Você olha aquilo ali e fala: o que é isso? Deus gosta disso? Deus está de acordo com isso aí? Então, isso se chama apostasia. Quando alguém quer mudar alguma coisa com relação a Deus e, assim, causa um desconforto de dúvida, um desconforto de ideias, que faz com que você duvide de Deus. Isso se chama apostasia. Aí, quando começar a acontecer isso daí, você vai ver nitidamente que pessoas que falam isso são revelados como homem da iniquidade, como filho da perdição. Aí, focando nesse assunto aí sobre escuridão, né? Porque quando isso acontecer, quando vier os apóstatas começarem a falar essas coisas erradas aí da palavra de Deus, haverá uma escuridão. Ou seja, as pessoas estarão presas em ideias que não são corretas e vão ficar sem saber para onde ir, porque não vai ter luz para iluminar o caminho deles, certo? Continuando. Em Lucas capítulo 4, versículo 8 diz: Disse Jesus: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então quer dizer, aí já é a primeira dica para você perceber se o caminho que você está seguindo é o caminho certo ou não. Porque o próprio Senhor Jesus disse: Adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, se a adoração com relação à música, com relação à reverência, com relação à realização de celebrações, se isso aí não for para Deus, certamente que vai ser para outra entidade ou para outra pessoa, ou para um lugar, ou para um bicho, ou seja para quem for, que não seja Deus. Isso é errado e é o primeiro sinal de que este caminho é o caminho da escuridão. Continuando. Judas, versículo 3, porque Judas não tem capítulo, tá? Judas, versículo 3. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá? Só para deixar isso claro. Lute pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, quer dizer, é uma coisa urgente para que uma ou mais pessoas, ou até mesmo você e eu, não se percamos no caminho. A gente tem que proteger os nossos, como a galinha protege os pintos.
tá? Com a verdade que é a palavra de Deus. Segura aí os irmãos que estão do seu lado para eles não se perder, tá? E isso é uma coisa bíblica, tá bom? Continuando aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: porque ele falará, contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentarão mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aí é uma profecia cheia de símbolos, mas uma coisa que é literal em todos esses símbolos aí é a lei. E que lei é essa daí? São os 10 mandamentos da lei de Deus. Tem um povo por aí que fala que os mandamentos da lei de Deus foi mudada por Jesus e que Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a nova lei e o restante da lei foi tudo anulado. Ou então resumido desses dois aí. Em suma, dizer que isso vai anular a lei é errado, pois Jesus veio para cumprir. E isso é tema para um outro assunto, claro, mas só para deixar claro essa parte aí, amar a Deus o que é? Cumprir a sua lei. Acabou. Continuando aí, né? Se quiser, podemos voltar nesse assunto aí com mais profundidade, mas só dei uma passada por cima para vocês entenderem o básico sobre isso aí, tá? Continuando. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra como o Criador tinha feito. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Olha de novo a gente batendo na mesma tecla aí, falando sobre lei, só que nessa vez falando sobre o 7º dia, que aliás, o 7º dia, que é o sábado, serve como sinal entre Deus e o seu povo. Pode dar uma olhada lá em Êxodo 31, não vou lembrar o versículo, mas o capítulo é o 31. Lê o Êxodo 31, que você vai achar essa parte lá, tá bom? Continuando aqui. O filho da perdição se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Opa! Lá atrás a gente falou sobre o filho da perdição, certo? E agora, o filho da perdição, ele é revelado nessa passagem que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Quem é esse filho da perdição? O filho da perdição é todo aquele que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, ou seja, aquele que senta dentro da igreja e diz ser o próprio Deus. Quem, nos dias atuais, faz isso? Só temos uma pessoa que faz isso, o próprio Papa. Mas você vai falar agora mal da Igreja Católica? Não, eu estou falando qual é a pessoa que hoje em dia faz isso. Observa pelo mundo afora, qual é a única pessoa que faz isso hoje em dia? Então é por isso que eu disse isso, tá bom? Pode se comprovar por outras coisas, tem livros também que falam sobre isso. O livro Grande Conflito vem falando sobre isso também. Muitos outros livros aí por aí, de outros autores também vêm falando sobre isso, tá? Continuando. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Então, quer dizer, isso aí é o mistério da graça. A graça de Jesus, ela está disponível a nós por um certo período de tempo, até quando essa porta se fecha. Quando essa porta da graça se fechar, aí o iníquo estará livre para poder aprisionar e acabar com todas as pessoas que não acreditaram, que não deram crédito, que não aceitaram a graça de Jesus. E aí? A pergunta que eu faço para você agora é: você vai fazer parte daqueles que aceitam a graça de Jesus? Sim ou não? Os resultados da consequência disso daí, eu já falei. Cabe a você decidir ou não. Vou cantar uma música aqui chamada Família do Coração. É uma música que eu compus. Então, Deus seja louvado.
preparam a festa, a maior de todas, a última que todos verão. Ligue pra família e convide-os para participar com você também. Jesus visita cada coração a aceitar o convite para ir. O quarteto vai cantar, o coral irá também. Vem, família do coração, o dia em que vai acontecer, eu não sei, lá estará meu rei, os anjos virão nos recepcionar, Cristo vem nos encontrar. Só vai participar quem perdoa e ama. A trombeta vai tocar, alegria ao escutar meu Salvador a me chamar. O dia em que vai acontecer, eu não sei, lá estará meu rei, os anjos virão nos recepcionar, Cristo vem nos encontrar. Muito bem. Depois dessas mensagens aí, que a gente possa tomar uma decisão hoje, para o dia de hoje, não só as pessoas que não são da igreja, como as pessoas que são. Ambos se unam para tomar essa mesma decisão no dia de hoje, que é ser de Jesus e fazer parte da família do coração de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém?